Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Estamos começando aqui a nossa reta final do nosso terceiro ano. Vamos ter uma reta final ainda, com momentos aí que a gente deve tá voltando alguns conteúdos para a gente revisar. É um começo importante, muitos alunos retornaram à escola, e eu espero que todos eles, alguém aqui que está aqui na sala, esteve presente essa semana nas aulas presenciais, hein? Não? Eita, tá bom, mas tiveram alguma notícia, como foi o retorno? A escola preparou, a escola ficou preparada para os alunos que retornaram. Então, eu queria muito que as minhas aulas tivessem voltado, mas dizem que eu sou do grupo de risco, diz que eu sou gordo, eu não percebo isso. Então, e os dias também que foram contemplados, que foram segunda, quarta e sexta, eu não é o dia do meu horário, tá? Mas eu vou ver se alguns dias eu vou lá e troco de algum horário com outro professor, porque eu quero lembrar como é sala de aula. Já estamos aí há quase 10 meses, 9 meses, né? Sem aula. Então, eu queria muito. E, gente, vocês já foram pegar a apostila 6 de vocês já? Vocês estão com elas em mão já? Sim, né? Então, nós iremos começar a matemática 1, tá? É uma revisão, que quem assistiu a aula gravada é uma revisão do professor Deusvaldo Júnior, já trabalhou áreas e volumes, e a gente aqui vai dar uma aprofundada, tá bom? Espero colocar algumas dicas importantes para vocês, para que melhore o entendimento de vocês em relação às áreas e volumes, tudo bem? Então, deixa eu começar aqui a expandir. Aqui não, estou até esquecendo aqui como é que faz. Tela inteira. Espero que todos vocês estejam vendo, tá bom? Gente, aqui, tá bem alinhadinho. Tá todo mundo vendo aí, não é? Gente, eu coloquei essa imagem aqui exatamente para chamar a atenção de vocês. E, por favor, qualquer dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar, tudo bem? Gente, vocês viram as áreas e volume dessas figuras, tá bom? Do prisma, da pirâmide, do cone, do cilindro e da esfera. Elas têm, gente, uma relação importante, tudo bem? O prisma com a pirâmide tem uma relação importante. O cone com o cilindro, a esfera é que diverge um pouco, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui umas dicas aqui para vocês, quem ainda não assistiu a aula, vai ser rapidinho, vocês vão entender facilmente, tudo bem? Gente, quando a gente fala de poliedros, a gente está falando dos prismas e das pirâmides, poliedros, tá bom? Então, olha só, os poliedros têm como característica o prisma, tá certo? Ó, que até uma dicasinha, ó, que começa com a letra P, e a pirâmide, que também começa com a letra P. E todas elas vão possuir exatamente bases, o quê? Bases poligonais. São exatamente essas bases, que também começa com P, tá bom? Que vão caracterizar, que irão classificar a figura. Aqui nós temos um prisma, em que a base ele é triangular, a base é um triângulo, então ele é chamado de prisma de base triangular. Aqui nós temos uma pirâmide, em que a base é um polígono de 6 lados, que é chamado de hexágono, tá bom? Então ela é chamada de prisma de base hexagonal, tudo bem? Já os corpos redondos, ou os corpos de revolução, vão ser quem? O cone, deixa eu colocar de vermelhinho aqui para destacar, o cone e o cilindro, tá bom? O cone e o cilindro, que começam com a letra C, e elas possuem bases o quê? Bases circulares, que também começa com a letra o quê? Que começa com a letra C. Então, para você não esquecer nunca mais, as palavrinhas, as palavrinhas mágicas, letras mágicas da geometria espacial é o PPP e o CCC. Prisma e pirâmide possuem bases poligonais. O cilindro e o cone possuem bases o quê? Circulares, tudo bem? Onde, gente, como a gente está falando de áreas e volumes, deixa eu fazer um destaque aqui em verde. Nós temos aqui,
Gente, eu tô nas casas alheias, tô na casa da minha irmã aqui, no interior. Então, ó, tá aqui, ó. Essas duas eu quero chamar a atenção dela. E esses dois aqui também, ó. Tá? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Que essas figuras aqui, o prisma e o cilindro, eles não têm ponta. O volume deles vai ser quem? A área da base vezes quem? Vezes a altura. Toda vez que a figura não tem ponta, que ponta, professor? Essa bem daqui que eu estou me referindo também, chamar de vértice, tá bom? E para as figuras que têm ponta, que é a pirâmide e o cone, o volume vai ser quem? Um terço da área da base vezes quem? Vezes a altura. Eu preciso disso daqui, tudo bem? Então, galera, toda vez que vai cair na prova do Enem, que você lembrar figuras que não tem ponta, o volume é somente a área da base vezes a altura. Ah, professor, por que o senhor não coloca do cilindro? Podemos colocar, já que nos poliedros a base vai depender muito do polígono que irá compor. Então, eu não vou saber se for um quadrado, se for um triângulo. Já o cilindro e o cone, que as bases são sempre circulares, a gente tem que lembrar o quê? Que a área da base, ó, já que é um círculo, vai ser quem? πr o quê? Ao quadrado. Tudo bem? A área da base dele vai ser πr ao quadrado, onde o r representa a medida do raio. O que é o raio? Segmento de reta que liga ao centro da base a qualquer ponto do círculo. Tudo bem? Tá dando para entender aí, galera? Alguma dúvida? Isso aqui vocês já conhecem. Deixa eu colocar aqui no bate-papo. Caiu. Ok, por enquanto. Ah, Tudo ok. cadê? Oh, meu Deus, foi sair. Oh, Jesus amado. Ah, gente, tô todo perdido aqui. Bora lá. E, gente, a esfera, tá? A esfera, que não vai ter essa característica, o volume da esfera vai ser quem? 4 terços de π vezes quem? R ao cubo, tudo bem? Essa é a expressão que calcula o volume da esfera. Não esqueçam, deixa eu destacar aqui, colocar em vermelho. Não esqueçam que a esfera vai ter um elementozinho importante. Aqui eu vou ter o raio, tá bom? Que é o segmento que liga ao centro dela, qualquer ponto dela. E eu vou ter um elementozinho aqui, ó, bem importante, tá? Como se a gente cortasse uma laranja. Não quis isso. Eu cortasse a laranja e aí toda e qualquer secção da esfera vai ser um círculo. Aí aqui eu vou ter, ó, um outro raio, tá? Eu vou chamar esse aqui de Rzão, tá? Eu vou chamar esse aqui de Rzão, que é o raio da esfera. Esse aqui eu vou chamar de Rzinho, tudo bem? E aqui vai ser exatamente quem? A distância entre os dois centros, o centro da esfera e o centro da secção. Só que aqui vocês podem observar o quê? Que eu posso fechar ele aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui vai continuar sendo quem? O raio da esfera, porque está ligando. Então, observa que formou um triângulo retângulo e a gente vai ter uma relação que é r ao quadrado, que é consequência do teorema de Pitágoras, é igual a r ao quadrado mais quem? Mais d ao quadrado. Essa relação aqui é uma relação muito importante que a gente vai ter da esfera, onde o r representa o raio da esfera, o Rzinho, o raio da secção esférica. É como se eu estivesse descascando uma laranja e eu tiro uma parte dela. Quando você enxerga ela, você enxerga sempre um círculo. Então, ali vai ter um raio. E esse D é a distância entre os dois centros, tudo bem? Então, gente, é simplesmente isso que eu quero que vocês lembrem, além do que o nosso tópico, deixa eu minimizar aqui, ó. O nosso tópico, deixa eu colocar aqui, ó. Inclusive, está aqui a aula passada. O nosso tópico chamou a atenção de vocês exatamente o quê? Da razão que vai ter entre áreas e volumes, tudo bem? Toda vez que eu me referir a figuras semelhantes, gente, eu vou ter uma razão, uma constante. Por que eu não estou entrando nessa aula, Jesus? Olha só, eu vou ter uma razão. Então, toda vez que eu me referir à razão de áreas,
a razão de áreas, eu vou estar elevado a um constante ao quadrado. Toda vez que eu me referir à razão de volumes, vai ser constante o quê? Constante ao cubo. Isso aqui está ligado à área, porque são duas dimensões, e o cubo são três dimensões, tudo bem? Então, professor, como é que eu descubro este K? Esse K vai ser uma razão que eu vou ter entre lados correspondentes dessas figuras. Inclusive, eu até fiz um exemplo aqui do quadrado. Se um quadrado tem lado 2, então ele vai ter uma área 4. Então, se eu dobro a medida do lado desse quadrado, eu vou dobrar a área? Não, ó, de 2 passou para 4. Então, veja que eu dobrei a medida do raio. Ao dobrar a medida do lado, observem que a área quadruplicou, porque um quadrado de lado 4 tem área igual a quanto? 16. Então, qual é a razão de proporcionalidade? No caso, seria 2 está para 4. O lado do pequeno está para o lado de quem? Do grande, que eu simplifico, dá um meio. Então, a razão entre áreas é essa constante ao quadrado, que a gente sabe que é um meio. Então, no caso, ó, área 1, 4, área 2, 16, igual a constante. A constante deu um meio, elevado a 2. Então, observa que a gente chega numa igualdade verdadeira. Assim como se a gente fosse calcular quem? O volume, tá? Só que o volume, a gente vai lembrar que é constante ao cubo. Tudo bem? Não esqueçam disso, tudo bem? Fizemos a segunda questão, que refere-se exatamente a essa propriedade, só que ele colocou foi com a esfera. O que é que vai ter em comum? A proporção? Os raios, tudo bem? Então, vai depender muito da situação da questão ao qual nós estamos respondendo, tudo bem? Então, eu queria que vocês abrissem aí as atividades propostas da página 1, e eu estou encabulado aqui que eu não consigo entrar nessa aula, não sei por quê. Eu queria ver o que é que eu estou fazendo. Eu não estou vendo o que é que eu estou fazendo. Tá? Vamos lá. Gente, tá todo mundo com a apostila, tá? Olha só o que é que ele coloca aqui, ó. Vamos lá. Vejam só aqui, ó. Tá todo mundo vendo, gente? Tá? Sim. Sim, né? Tá todo mundo abriu aí, é na página de número... Página de número 3, Matemática 1, página 3. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Gente, olha o que é que ele diz. O espaço virtual, Universidade Federal cria Museu de Memes. Espaço virtual é dedicado a reunir informações sobre conhecidas brincadeiras de internet. Então, ele colocou aqui a imagem da atriz, né, a Nazaré Confusa, na época chamou bastante atenção, colocou relações matemáticas aqui. Aí ele diz: sim, é isso mesmo que você leu. A Universidade Federal Fluminense criou um museu inteiramente dedicado aos memes. O Museu de Memes é, como é chamado, é definido como o maior acervo de memes brasileiro do país. Os memes presentes no site vão desde os mais bem-humorados, como o conhecido Senhora ou Nazaré Confusa, até os mais sérios, com temas que retratam casos de machismo e assédio, tá? No meme Nazaré Confusa existe uma fórmula que expressa o volume de determinado sólido geométrico. Aí, nessa fórmula, se o número do denominador for substituído por 1, vou destacar, né, as palavras-chave, será representado o volume de quais sólidos a seguir. Então, gente, colocou uma história grande, né, mas o que importa é isso, ó, a parte final. Existe uma fórmula, tá aqui, na verdade existem várias fórmulas, mas aqui, ó, de um volume, ó, existe uma fórmula que expressa o volume de determinado sólido. Será, gente, que não daria para um destacar de vermelho? Ele está se referindo a esse aqui, ó. Tudo bem? Então, ele colocou, ó, a gente já reconhece, eu tenho certeza que vocês sabem que isso é um cone. Tudo bem? Então, ele diz aqui que o volume é de quanto? 1/3 de quem? De π r ao quadrado vezes h. Então, ele está dando o volume do cone. Aí ele disse, ó, nessa fórmula, se o número do denominador for substituído por 1, então esse 3
vai ser substituído por quanto? Por 1. Então, o volume vai ficar 1 sobre 1, que é 1, que vai ficar π r ao quadrado vezes h, tá? Π r ao quadrado, ou h feio, π r ao quadrado vezes h, tá ok? Então, será representado por, olha só, é um cone. Eu divido por 1/3, figura que tem ponta. Não tem 1/3, então já sabe que não tem ponta. Gente, ficou simples, não é? A gente marcar essa alternativa, sim ou não? Hein? Sim ou Sim. não? Qual a alternativa correta dessa questão? Letra A, letra B, tá bom? Então, o 3 foi substituído por 1, então ficou somente πr ao quadrado h. Aqui seria o quê? πr ao quadrado, área de quem? Da base, que é um círculo, e aqui quem? Vezes a altura. Então, isso aqui refere-se ao volume de quem? Refere-se ao volume do cilindro, tá bom? Então, questão bem simples. Para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra A, B. Uma questão bem tranquila, tá bom? Então, vamos para alguma dúvida nessa questão? Não, né? Bora para a próxima. Pode Ah, tá ok. prosseguir, professor. Maravilha, tá? Gente, meu sonho era entrar nessa sala, gente. Poxa. Olha. Vocês querem tentar resolver essa questão enquanto eu tento entrar na sala? Vejam aí, ela é fácil, tá? Cadê o grupo de vocês? Eu queria pelo menos olhar o bate-papo de vocês. Pronto. Deixa eu ver aqui mais. Pronto, gente, eu consegui aqui. Estou no bate-papo. Quem colocar alguma coisa no bate-papo, eu já estou conseguindo enxergar. Tudo bem? Olha só. Duas caixas com formato cúbico possuem cada uma 6 faces de quadrados perfeitos. Cada face da primeira caixa mede 3 metros quadrados de área e cada face da segunda 9 metros quadrados. Qual é a razão entre o volume da primeira caixa e o volume da segunda? Opa, olha só. Ele falou o que, gente? De face. A face de qual? A face de um cubo. O que é a face de um cubo? É uma face quadrada, tá bom? Em que a primeira tem o quê? 3 metros quadrados de área e a segunda tem o quê? 9 metros quadrados de área. Então, ele quer saber, ó, a razão entre o volume da primeira e o volume da segunda, tá bom? Vamos embora aqui fazer. Deixa eu tentar fazer aqui bem bonitinho. Deixa eu colocar aqui, ó, um quadradinho. Vamos botar de azul, tá? Botar um quadrado pequeno, ó, vai ficar lindo. Aqui um quadrado pequeno. E agora eu vou fazer um maior, tá bom? Para ficar chocante. Tá bom. Aí nós vamos fazer agora de preto, tá bom? Bora lá. Olha o que é que ele diz, ó. Olha só. Olha só. Então, o que é que ele coloca aqui na questão? O primeiro, a gente está falando a face do cubo, então é um quadrado, tá ok? Então, esse aqui vai ter o quê? 3 metros quadrados. E aqui vai ter o quê? 9 metros quadrados. Sim ou não? Então, qual é a medida do lado desse primeiro quadrado, hein, gente? Qual é a medida desse primeiro lado? Vamos? Se um quadrado tem 3 metros quadrados de área, então quanto é que mede o lado? Só é lembrar como é que se calcula. Eu vou chamar esse lado aqui de x e vou chamar esse lado aqui de quem? De y. Como é calcular a área de um quadrado? Lado vezes lado, então x elevado a 2
vai ser igual a 3. Então, quem é x? Raiz quadrada de 3, o quê? Metros. Então, o lado desse primeiro quadrado mede raiz de 3. Aqui, do mesmo jeito, y ao quadrado é igual a 9. Y vai ser raiz quadrada de 9. Y vai ser igual a 3. 3 o quê? Metros. Então, eu tenho que, nesse primeiro quadrado, o lado é raiz de 3 e o segundo vai ser exatamente igual a quanto? 3. Gente, ele quer... Cadê? É a razão entre o volume. Então, é constante elevada ao cubo. Razão entre volumes, ó, o volume do pequeno. Rapaz, mas tá, hoje tá que tá, viu? O volume do pequeno está para o volume de quem? Do grande. Assim como a constante estará elevada a quem? Ao cubo. Ele quer razão entre os volumes. Então, o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás da minha constante. A constante aqui vai ser quem? Eles não são semelhantes? São dois quadrados. Então, é raiz de 3, a constante, sobre quanto? Sobre 3. Algum problema, gente? Sim ou não? Tá tudo on? Eu vou atrás da constante. A constante é a razão entre os lados. Então, eu descobri raiz de 3 sobre quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, ó, o volume do pequeno está para o volume do grande. Assim como, agora sim, eu sei que a constante é de quanto? Raiz de 3 sobre 3. Isso aqui tudo é elevado a quanto? A 3. Isso tudo é elevado a 3. Então, agora é só conta, gente. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 elevado a 3 sobre quem? 3 elevado a quanto? A 3. Quem é raiz de 3, hein, gente? Quem é raiz de 3? Quando a gente fez revisão de potência, é 3 elevado a 1 meio. Isso aqui tudo elevado a quanto? A 3. Sobre 3 elevado a 3. O que é que nós temos aqui? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 1 meio vezes 3, 3 sobre 2. Sobre 3 elevado a quanto? A 3. O que é que nós temos aqui? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 3 meios menos 3. Quanto que é 3 meios menos 3? Boto 2 embaixo. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3 sobre 2. Então, 3, ó. Então, ó, volume do pequeno está para o volume do grande, assim como 3 está elevado a menos 3 sobre 2. Então, galera, tá aí a resposta corretinha. E para essa questão, a alternativa que a gente marca como certa é a letra o quê? C. C de certo. C de só isso, tá? E, gente, vocês já assistiram a aula desse conteúdo, já? Sim ou não? Alô? Será? Olha Sim, aí. Ah, sim, aham. Por um segundo eu pensei que eu estava falando aqui sozinho. Beleza? Mas deu para entender, não deu? Aham. É o que a gente sim. já tinha falado. Chocante. Posso passar adiante? Vamos fazer um print aí, vamos? Da questão. Por acaso, vocês também já responderam essa questão? Eu percebo muitas questões repetidas nessa apostila em frentes distintas. Tá ok? Bora lá? Posso passar adiante? Então, bora lá? Pode. Bora. Olha só. Terceira questão. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Então, bora destacar logo, bora para não estar se perdendo. Tá aqui as medidas. 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura, tá bom? Isso aí é um vaso, né? Um vaso de vidro, como eu acabei. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso.
Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cada. Então, as pedrinhas têm 100 centímetros cúbicos cada uma, que ficarão totalmente imersas na água ao ser colocado no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Opa! Metade do volume do vaso fosse preenchido com água. E que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso. Antes de chegar no topo, 10 centímetros antes. Dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou a sugestão apresentada, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas satisfazendo as condições do gerente. Nessas condições, quantas pedrinhas foram compradas? Galera, como é que eu resolvo essa questão, hein? 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 Alô? Olha só, eu gosto muito de geometria espacial pelo fato da gente, uma questão dessa do Enem, que a gente consiga enxergar, que a gente consiga transformar as informações que foram colocadas num desenho, tá bom? Então, ele colocou um paralelepípedo, gente, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Vou colocar aqui. É mais ou menos assim o vaso, ó. Pá, pá. Desculpa se não sair perfeito. Oi? Ajeitou. É mágica. Oh, mas ficou tão lindo. Olha só. Gente, como ele colocou um paralelepípedo, eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa, tá? A altura, gente, ela é proporcional ao volume. Como assim, Titia? O volume total desse paralelepípedo, que aqui ele representa um jarro, né? Está exatamente nos 60 centímetros. Se um determinado volume ocupa a metade da altura, então tem a metade do volume. E isso só acontece nas figuras que não têm ponta. Quais são elas? Paralelepípedo e o cilindro. Diferentemente das figuras que têm ponta, que é a pirâmide e o cone. Ali tem que buscar uma relação. Só para vocês terem uma ideia, para vocês nunca mais esquecer, o que eu vou dizer para vocês vai cair no Enem, vocês vão só marcar. No cone, imagina só uma taça, tá? Uma taça bonita, linda. Até que ficou. Olha, não é isso que eu quero, não. Esse negócio de mágica vai atrapalhar. Tchom, tchom. Tá aí, uma taça. Olha, mas ficou show. E nessa taça tem vinho, tá? Só para ter ideia, ó. Tem aqui um vinho. Tchom, tchom, tá? Aqui dentro é vinho, tá? Gente, olha só. Esse vinho ocupa a metade da altura. Então, aqui é H sobre 2. Tá horrível esse H. Esse vinho aqui ocupa a metade da altura, sabendo que isso aqui tudo representa H. Poderia ser um cone ou uma pirâmide, mas eu coloquei um cone para dizer que é uma taça. O que é que representa o volume desse vinho em relação ao volume total dessa taça em forma de cone invertido? Valendo um caju. Aqui tem caju, aqui em casa. Meu Deus do céu, mas tem caju. Nem carne eu estou comprando mais, é só no caju. E manga. Vamos lá. Vocês são besta para sorrir.
Bora? O que é que esse volume bem aqui, ó, tchom, representa do todo? O que é que esse volume aqui, ó, representa do volume total que eu estou pintando? É uma questão que ajuda exatamente nessa. Hein? O que é que vocês têm a dizer, hein? Alô? Essa aqui pode ser uma pergunta do Enem, que vocês vão só marcar. Eu vou dar a resposta direto, mas depois eu mostro o cálculo, tá? Gente, vocês terem uma ideia, como eu disse, no, no paralelepípedo e no cilindro, o volume é proporcional, tá certo? Exatamente igualzinho. A metade da altura, metade do volume. 100% da altura, 100% do volume. 10% da altura, 10% do volume. Aqui não, só para vocês terem uma ideia. A metade da altura representa 1/8 do volume total deste cone. Em outras palavras, 1/8 representa o quê? 12,5% do volume total. Então, significa dizer que se essa taça, por exemplo, tem 80 ml, significa dizer que quando ela chega na metade da altura, ela só tem 10 ml. Então, ainda tem para cima aqui mais 70 ml, tudo bem? Porque o corpo do cone, ele é um corpo progressivo, se ele for invertido, tá? Então, como é que a gente faz isso? Razão entre áreas e volumes, dá até para a gente fazer aquela continha através da razão, tudo bem? Mas pode ser também pela fórmula. Bora voltar para a nossa questão? Então, sabendo, deu para entender, gente? Deu? Não esqueçam disso, tá? Toda vez que não tiver um problema, colocar se está metade do volume, seja ele no formato de um cone invertido ou de uma pirâmide invertida, quando o volume alcançar a metade da altura, ali representa o volume que está ali dentro, é 1/8 do volume total da capacidade dessa taça, por exemplo, que equivale a quanto? 12,5%. Tudo bem? Vamos agora para a nossa questão. Então, ó, ele colocou 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 centímetros de altura. Só que ele colocou, ó, na metade do volume. Então, ó, a metade do volume seria exatamente quanto? Seria exatamente 30. Mas aí ele ainda disse mais, para ficar o quê? 10 centímetros do vaso. Então, eu vou ter que pegar os 60, que era a altura, 60, eu vou subtrair a metade, eu vou tirar quanto? Eu vou tirar os 30. E ainda eu vou ter que tirar 10, que vai me restar exatamente 60 menos 30, 30 menos 10, 20 centímetros. Então, essa vai ser a altura do volume considerado, ó. A altura que eu irei trabalhar é exatamente o 20 e não mais o 60. Pois lembrem-se, a altura ela é diretamente proporcional ao volume. Então, nós vamos ter que o volume aqui vai ser de quanto? Aqui representa 40 centímetros. Aqui representa quanto? 35 centímetros. E a altura que eu vou levar em consideração vai ser exatamente de quanto? Exatamente de 20 centímetros. Então, o volume aí vai ser de exatamente quanto das pedras? 40 vezes 35 vezes 20, que vai ser o volume ocupado pelas pedras. 40, vou botar aqui, ó, 2 vezes 35, 70. 70, né? 7 vezes 4, 28, no caso 280, e bota dois zeros. Então, 28 mil. 28 mil, o quê? Qual é a unidade aqui? Centímetros, o quê? Cúbicos. Mas aí, olha só o que foi que ele colocou aqui na questão, que cada pedrinha tem o quê? 100 centímetros, o quê? Quadrados. Então, eu vou pegar 28 mil e dividir por quanto? Por 100. 2 zero em cima com 2 zero embaixo, dá exatamente o volume, a quantidade de pedrinhas, vai ser exatamente 280 pedrinhas. Tá bom? Então, ó, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra B. B de boa.
tá bom? Questão boa, de raciocínio, tá? Se você fosse procurar responder ela fazendo as diferenças, ia ter mais trabalho. O que é interessante é que você está tendo variação de alturas. Para cada variação de altura, você vai ter um determinado volume. E todo esse volume que ele colocou aqui vai ser exatamente das pedrinhas, ok? Show? Chocante? Não esqueça que essa questão aqui não tem nada a ver, foi um comentário à parte, tá bom? Então, maravilha, maravilha, tá bom? Vamos para a próxima? Quarta. Olha só. Bora lá. Posso? Um mestre de obra deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual é a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obra deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Gente, aqui a gente está vendo só a planta da laje. Que figura é essa? Dinossauro. Eu não sei o nome dessa figura. Por que, teacher? Porque não é uma figura que tem formato padrão. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a complementação total dela e depois fazer retiradas. Lembrem-se que ele vai utilizar uma espessura de 5 centímetros. E espessura de 5 centímetros. Está aí só a planta vista por cima, frontal, tá? E aí vai ter uma camada aí de 5 centímetros de concreto. O que é que a gente vai fazer nessa questão? Gente, eu vou complementar, para tornar ela um retângulo. Tá tão feinho. Ó pra cá. Tum, 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 tum. Pronto. Tum, 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 tum. Aqui também eu posso fechar. Chocante? Vocês estão enxergando que se eu fechar aqui, forma um triângulo exato, não é? Que área ocuparia exatamente essa figurinha aqui? Um retângulo 2 por 3. Aqui seria quanto? Bora. Dá quanto aqui, hein? Só esse daqui. Hein, gente? Seria quanto? Hein, meu povo? Tô achando que vocês estão almoçando. Hein? Hein, gente? Quanto é que fica só essa daqui, ó? Ó, 3 vezes 2, um retângulo. Essa área aqui vai dar o quê, ó? 6 metros quadrados. Sim ou não, ó? 3 vezes 2, 6. Quanto é que seria essa área aqui, ó? Fora. Seria, ó, 3 aqui, mais 3 aqui, ó. Então, 6 por 1. Aqui também seria quanto? 6 metros quadrados. Sim ou não, gente? Tá ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Essa figura aqui não vai ser uma ideia de paralelepípedo, tá? Então, seria a área da base vezes a altura de 5 centímetros. Só que os 5 centímetros eu irei transformar para o quê? Para metro. O que é 5 centímetros para metro? Representa 0,05 que... Opa! 5 centímetros para metro representa 0,05 que metros, tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Tá? Vai ser 0,05, ó, 0,05, que é exatamente o comprimento do cimento, do concreto, tá bom? Vou pegar a área total. A área total aqui vai ser de quanto? 14, não é? 14 vezes. Quanto é que é esse pedaço, ó? 5 mais 2 mais 1. Então, fica 5, 6, 7, 8, ó. 14 vezes 8. Isso aqui seria o quê? Se fosse completo.
Olha o passarinho atrapalhando. Assim, parou. 14 vezes 8 é o total, menos... Se eu pegar essa partezinha aqui, ó, que seria quanto? Seria exatamente quanto? 3 vezes 2, menos, tá bom? Esse pedacinho que é quem? 6 vezes 1. 6 vezes 1. Que vai dar 0,05. Quanto é 14 vezes 8? Fazendo as continhas dá 112. Menos 3 vezes 2, 6. Menos 6 vezes 1, 6. Que seria menos 12, que seria a soma dessas duas áreas, tá? Então, 0,05 vezes 12 menos 6 vai dar 100. Ou, mas é bom multiplicar por 100. A vírgula corre para cá, então vai ser 5. 5 metros o quê? Cúbicos. Então, essa estrutura aqui terá 5 metros cúbicos. Então, ó, ele quer saber qual é a quantidade de caminhões. Eu tenho caminhões que suportam 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. 5 metros cúbicos é exatamente um dos caminhões que ele vai precisar. Então, ó, é um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Então, para essa questão, a gente marca letra C. C de só isso, tá bom? Então, é uma questão tranquila, onde simplesmente eu fiz subtrações de áreas. Tá ok? Tá beleza, gente? Tá ok? Ok? Bora para a próxima, tá? Ok. Tá tranquila nessas questões. E todas são do Enem, tá bom? Olha só, próxima questão. Gente, um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retângulo. Então, ó, paralelepípedo retangular, com dimensões de 60 metros por 10 metros de base. Então, as dimensões são 60 por 10 e 10 metros de altura. Colocou aqui, ó, 60 por 10 por 10. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume. Opa, A, B e C, de mesmo volume. Por 2 placas de aço retangular com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base. Então, 7 por 10, tá? 7 metros de altura aqui e 10 metros aqui, que seria a mesma da largura aqui. De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Interessante, né? Bem simples a ideia que funciona. Opa, então vamos lá. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente ocasionado no furo no fundo do compartimento C. Então, aqui o C, imagina que furou. Para fim de cálculos, considere desprezíveis as espessuras da classe das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Tá bom? E aí, gente, como é que eu faço isso daí? Hein? Como é que eu faço essa questão? É bem simples. A primeira coisa que eu vou saber aqui, qual que é o volume total. Qual é o volume total deste petroleiro? Então, ele vai ser 60 vezes 10 vezes quanto? Vezes 10. 6 vezes 1 é 6 e eu boto 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6.000 o quê? Metros o quê? Metros cúbicos. Gente, se você olhar para a questão, observa que estão em potências de base 10, onde 6.000 é a mesma coisa de quê, hein, gente? É 6 vezes 10 elevado a 3. 6 vezes 1.000. Quem é 1.000? 10 elevado a 3. Então, vamos deixar, ó, 6 vezes 10 elevado a 3 metros o quê? Cúbicos. Tá chocante? Beleza? O que é que eu vou fazer agora?
O que é? Aí furou. Teve um furo aqui no C. O que é que resta? O que foi que restou? Restou exatamente o quê? 2 terços, não é? Porque são divididos, não é? Vai ser 2, ficou só o compartimento A e B dos 3. Então, 2 terços de quem? De 60, tá? Vezes 7, 60 vezes 10, que no caso é 60 vezes 10, vezes quanto? Vezes 7, ó. O petróleo, né? O petróleo vai ficar exatamente neste nível. Tudo bem? Do 7. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Vai ser exatamente, bora fazer conta. 60 dividido por 3 é 20. 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 2, 40. 40. 4 vezes 7, 28. Então, 280. 280 vezes 10 dá 2.800 metros, o quê? Cúbicos. O que é 2.800 metros cúbicos? Vai dar 2,8 vezes 10 elevado a quanto? 3 metros cúbicos. Tudo bem, gente? Então, o que é que resta? Vai ser o total menos 6. 6 vezes 10 a 3 menos 2,8. Então, 6 vezes 10 elevado a 3 menos 2,8 vezes 10 elevado a 3. Conserva a potência, então 6 menos 2,8 vezes 10 elevado a 3. 6 menos 2,8 vai dar 3,2 vezes 10 elevado a 3, o que? Metros cúbicos. Então, é bem simples nessa questão. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, D. Tá bom? Letra A, D. Tá beleza, gente? Alguma dúvida? Hein? Tá tranquilo? Beleza. É bom, esse conteúdo é tranquilo demais. A gente vai cair na prova do Enem. Todo ano só cai questão de volume e reconhecimento de figura. Tudo bem? Façam a sexta questão, tá? Vocês querem tentar fazer? Hum, um artesão dispõe de um bloco maciço de resina com a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada, cuja altura mede 20 centímetros. Ele pretende usar toda a resina desse bloco para confeccionar contas esféricas. Já é conta esférica? Contas esféricas, que serão usadas na montagem de 180 colares. Então, ó, colocar as informações. Dispõe de um bloco maciço de resina, de um paralelepípedo retângulo, ó, paralelepípedo retângulo, de base quadrada, né? E altura, né? 20 centímetros. Ele pretende usar toda a resina para confeccionar contas esféricas, que serão utilizadas na montagem de 180 colares. Se cada um contivesse cada conta, o que é essa conta? Conta. 1 centímetro de diâmetro, e na montagem de cada colar forem usadas 50 contas. Então, considerando o volume do cordão utilizado expressivo e utilizando π igual a 3, a área total da superfície do bloco de resina em centímetros quadrados é. Então, olha só aqui, bora aqui imaginar aqui como é que está sendo essa figura, tá bom? Ajeita aí, tá? Então, gente, ele diz que isso aqui é um. Ele diz que isso aqui é um paralelepípedo retângulo de base quadrada. Então, aqui mede x e aqui também mede o quê? X. E essa altura aqui é quanto? 20 centímetros.
Então, vai usar toda a resina. Então, ele quer dizer que todo o volume vai ser utilizado para confeccionar contas esféricas. Não sei, o conto tá chato essa leitura, tá? Então, o que é que nós iremos fazer aqui, ó, tá? Primeiramente, qual é o número de esferas que serão utilizadas? Hein? Qual é o número total de esferas? Ora, vão ser feitos 180 colares e é usado 50 contas em cada colar. Então, vai ser 180 vezes 50. 18 vezes 5. 18 vezes 5 é 90. Então, com dois zeros, então, 9.000. Tá bom? Olha só. Qual é o volume de cada esfera? Tá bom? Vai ser exatamente 9.000 vezes. Qual é o volume de cada uma delas? 4 terços de π vezes quem? Vezes R ao cubo. Isso aqui é a fórmula, tá? Do volume da esfera. Então, isso aqui vai ser quem? 9.000 vezes 4 terços. O π ele pede para usar 3 vezes o raio, tá bom? Ele diz que é 1 centímetro de diâmetro. Se é 1 centímetro de diâmetro, então o raio vai ser quanto? O raio vai ser a metade, ó, 1,1 meio, tá bom? 1 sobre 2 o quê? Centímetros, vezes quem? 1 meio elevado a 3. Elevado a 3. Deixa eu apagar esse bem daqui, tá? Vai ficar mais chocante. Então, eu posso cortar esse com esse. Então, vai ser quem? 9.000 vezes 4 vezes 1 meio elevado a 3 vai ser 1, 2 elevado a 3, 8. Oh, mas tá ficando legal. Aqui vai dar, cortou, cortou, 8 dividido por 4, 2. Então, vai dar 9.000 vezes 1 meio. E a metade de 9.000 é exatamente 4.500, tá? O volume todinho, gente, dessas pedrinhas. 4.500 o quê? Centímetros cúbicos. Tá show? Show de bola, né? Então, gente, esse volume representa exatamente o volume exatamente desse bloco maciço, que é na forma de um paralelepípedo. Então, o volume dele aqui vai ser quem? X vezes 20, a área da base vezes a altura, ou A vezes B vezes C, x vezes 20, vai ter que ser exatamente igual a 4.000 e quanto? 500, que é exatamente o volume de todas as esferinhas aí para formar o colar. Então, eu vou ter o quê? Corta esse com esse, x ao quadrado, 450 dividido por 2 é quanto? 225. Então, x é a raiz de 225, x vai ser, terminou em 25, então é um 5 aqui, tá bom? Dois números que, o 2 aqui, você olha por 2, né? Dois números consecutivos que o produto é 2, é 1 e 2. Então, a gente pega o anterior a ele, que é 1. Mas é uma raiz simples. Então, x aqui vai ser quanto? No caso, 15 o quê? Centímetros. Então, agora a dimensão aqui vai ser 15 centímetros por 15 centímetros por 25 o quê? Centímetros, tá bom? Então, ele quer saber a área total da superfície desse bloco de resina. Bem, gente, como é que eu faço para calcular a área total? Tudo bem? Vai ser essa aqui de baixo, ó, vai ser 2 vezes 15 vezes 15. Sim ou não? Ó, aqui embaixo, ó, é esse 15 vezes 15, ó. 15 aqui e aqui, ó, esse aqui, ó, os dois, ó. Então, 15 vezes 15, mais. Se você observar agora, as outras vai ser tudo x por 20. Então, 4 vezes, vai ser 15 vezes quanto? Vezes 20. Sim ou não? Porque, ó, seria essa aqui, as laterais, no caso. 15 vezes 15, 225. 225 vezes 2 vai dar 450. Aqui, ó. 225 vezes 2, 450. Mais
15 vezes 20 vai dar 2 vezes 15, 30, vai dar 300. 300 vezes 4, 1.200. E se eu fizer 1.200 mais 450, vai dar 1.650. Só que agora é centímetros o quê? Quadrados, tá bom? Então, gente, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra C. Tudo bem? Questão bem interessante que envolveu o volume da esfera, volume do paralelepípedo e ainda a área do paralelepípedo, tá bom? Gente, as outras questões vai ficar com vocês. Façam um print aí dessa questão, tá bom? Deixa eu minimizar aqui. Posso? Vamos lá. Bem, gente, estou aqui. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês todos tenham compreendido. Quero desejar a todos um excelente final de semana, tudo de bom. E até o nosso próximo encontro, que a gente vai continuar a falar de volume, só que de tronco, tá bom? Um beijo, grande abraço, fiquem com Deus e curtam bastante. Muita saúde e paz. Tchau, gente. Obrigada, professor. Cheiro.